Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz quando Jesus disse aquele que foi traído, mas não enganado. Traído, mas não enganado. Ele já dizia, não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Aonde ele sempre dizia quando estava contrário à palavra, para trás de mim, Satanás. A vossa atitude se reflete a dos homens e não a de Deus. Porque, segundo a natureza humana, estão sempre inclinados para o pecado e fazer a vontade do diabo, assassino, desde o princípio, assim a palavra diz. Nós fundamentamos naquele que é a verdade antes do princípio. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, que não ensoberbece, não envaidece, aquele que é puro e verdadeiro, sem hipocrisia. Na verdade, aqueles que conhecem a Jesus Cristo estão aptos a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Ele perdoa as nossas ofensas. A diferença do pecador que tem um encontro com Jesus, ele está sempre apto a perdoar os seus inimigos e não usa de vingança própria. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. A vingança é do Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Mas aqueles que, na verdade, descobrem as traições e não estão aptos a perdoar, eles usam da vingança por si. São vingadores, vingativos, prontos para derramar o sangue do seu próximo. Carregam as suas mãos, estão cheias de sangue, assim a palavra diz. Ainda que levante a mão ao alto, o Senhor os reprova, porque as suas obras são reprováveis, repugnantes diante do Senhor. Por isso a importância de estar com o coração sempre aquebrantado e apto a perdoar, a ponto de não chegar a vingar por si. Dele é a ira e a vingança, dele é a justiça. Ainda que sois injustiçados na face da terra, ele transforma a injustiça em justiça, porque a palavra diz que ele detesta alguém que esteja lambuzado na injustiça, queira passar como justo, assim como alguém queira passar alguém que é justo por injusto. Lembrando sempre que quando se fala em injusto, ele é o elo da perfeição. Nós somos seus imitadores e justificados por ele, aonde ele tudo opera e executa e nos justifica. Por isso, é melhor para aqueles que estão sempre aptos a perdoar. Perdoar os inimigos não significa retroceder e estar no meio deles. Antes, afastai-vos constantemente e não retrocedeis. Assim, quando ali José, aquele que foi passado como que morto, segundo a mentira dos seus irmãos, aqueles que o venderam como escravo, aqueles que o jogaram numa cisterna, a palavra diz que José disse: os desígnios de Deus, o mal que intentaram contra mim, o Senhor
transformou nos desígnios de Deus, se cumpriu o propósito de Deus. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, que diz: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, faz a vontade do Filho, escuta o seu espírito, acata as suas advertências e permanece. Quando ali o seu pai Jacó estava prestes a expirar, e assim expira, seus irmãos novamente vêm com uma mentira, porque estavam com medo de José usar da vingança, e inventam uma mentira que seu pai Jacó disse que não era para ele usar da vingança para com eles, segundo a medida que eles usaram para com ele. E ele diz: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar? Porque na verdade aquele que tem um espírito e anda segundo a natureza divina está sempre perdoando aqueles que nos ofendem, porque sabe que aquele que não perdoa não alcança o perdão. Mas sabemos que o Senhor não esquece daquilo que se foi produzido, assim como até aquilo que eles intentaram a fazer, a nos matar, mas o Senhor nos livrou, mas os cobra segundo a intenção do que eles tiveram. Por isso, assim, aquele que tem o espírito aquebrantado, do qual Jesus, quando ali os samaritanos os retiram da terra, os discípulos dizem: querem que façam cair fogo dos céus, assim como fez Elias? E ele disse: não sabeis de qual espírito procedeis? Aonde aquele que está segundo o Espírito de Cristo dá sempre lugar à mansidão, à longanimidade, ao domínio próprio, à piedade, o amor franco e sincero, e jamais usa da vingança, mas aguarda com grande expectativa que o Senhor assim procede, não para que alegramos na queda dos inimigos e tampouco na sua morte, mas porque sabemos que o Senhor é fiel e verdadeiro e ele não muda, e dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, como disse Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas vivas sobre as suas moleiras. E assim, atualmente, aqueles que estão pelo seu Espírito, os coloca à prova e sois provado pelo fogo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.